Eu sou o Fábio Veiga, professor de Direito Comercial e também presidente do Iberojur. Hoje venho estar com vocês na qualidade de moderador do painel número 12, Presente e Futuro do Direito Comercial, no âmbito do segundo Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, um evento ao qual começou em 2018 na Universidade Católica do Porto, e esse ano é realizado na Universidade Lusófona do Porto, ambas em Portugal. Tenho o prazer de estar com várias pessoas conhecidas, amigos, professores, pesquisadores, investigadores do Brasil, Portugal, Espanha, outros que estão em outros painéis desde o dia de ontem. O evento foi iniciado na parte da tarde em Portugal e na manhã no Brasil. Queria comentar como vai ser o nosso procedimento, né? Nós temos 2 horas, né, de painel. No âmbito do painel há um palestrante convidado que eu vou apresentar em breves momentos e depois 8 comunicações. Cada comunicação terá um tempo de 10 minutos. O palestrante tem 20 minutos e as comunicações 10 minutos. Pediria, se por acaso, né, tem alguns trabalhos que são com 2 autores, vocês podem ou um só apresentar, ou os 2 podem apresentar juntos e cingir-se ao tempo de 10 minutos. Porque nós temos 8, né? E aí vai ficar bem apertado, sim, mas dá certinho em 2 horas, não há problema nenhum. Só nós respeitarmos. Inclusive, eu vou dar uma comunicação no âmbito da minha pesquisa de doutoramento e vou tentar também ser breve. Bom, passaremos então agora à apresentação do professor convidado, grande colega e amigo, professor Dr. Pedro Dias Venâncio. Professor Pedro Dias Venâncio, honradamente, para nossa honra e alegria, aceitou o convite de estar aqui nesse painel. Passarei ao seu breve currículo, porque o currículo dele é tão extenso, mas eu vou me atentar a alguns pontos principais, né? O professor Dr. Pedro Dias Venâncio, ele é doutorado em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho, mestre em Direito Comercial pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra e também licenciado pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente exerce funções como professor adjunto convidado a tempo integral no Politécnico do Porto e como professor auxiliar convidado a tempo parcial na Universidade do Minho, ambas em Portugal. É ainda investigador convidado no CICESI, do Politécnico do Porto, e no IUSGOV da Universidade do Minho, onde se interessa especialmente pelo direito empresarial e direito da sociedade da informação. Nos anos de 2016 a 2018, exerceu funções de assessor jurídico internacional no gabinete do ministro do Estado, coordenador dos assuntos econômicos, e no gabinete do ministro da Agricultura e Pescas do 6º e 7º governo constitucional da República Democrática do Timor-Leste. Então, tem também uma atuação aí no âmbito de assessoria de governo. Professor Dr. Pedro Venâncio, muito obrigado. Quero passar a palavra a você e dizer, né, o título da sua exposição, que se chama As Pesquisas Inteligentes e a Lealdade da Concorrência. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu. Agradeço imenso ao Iberojur este convite, que muito me honra. E é um prazer rever outra vez o Fábio, que já não nos vemos agora. De antes ainda nos íamos encontrando em conferências aqui e acolá, mas agora andamos todos confinados há quase um ano. Acabaram-se as conferências, é mais difícil a gente encontrar-se, portanto tem que ser por esta via e ainda bem que sim. Eu, de facto, aceitei este convite. Eu disse ao ilustre colega Fábio que para este convite iria desafiar-me a mim próprio um tema novo, uma provocação que venho aqui trazer, que é um tema novo que eu ainda estou a começar a estudar e que, portanto, vou lançar aqui uma série de perguntas para as quais espero depois que me ajudem a procurar soluções. Eu vou tomar a liberdade de partilhar aqui o ecrã com uma apresentação. Vamos lá ver se isto funciona bem. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Portanto, ok. Eu presumo que estejam a ver a apresentação. Eu
Perfeito. Roubei aqui os direitos de autor sobre o cartaz para colocar no início, espero que não se importem. E a minha apresentação, então, é sobre pesquisas inteligentes e lealdade da concorrência. Vou muito sucintamente tentar pegar nestes dois conceitos, um de cada vez, começando pelo conceito jurídico, que é a lealdade da concorrência. O que é que eu quero aqui referir-me quando falo em lealdade da concorrência? A lealdade da concorrência é vista nos mercados, nos países de mercado aberto, como algo que deve ser protegido, porque se entende que a concorrência dá, no âmbito da atividade económica, promove a inovação, desenvolvimento tecnológico e promove também o desenvolvimento da comunidade em si. Ou seja, a concorrência é boa porque é boa para todos, não só para os agentes económicos, é boa para a sociedade. A sociedade desenvolve-se em concorrência. E por isso a concorrência é benéfica para os empresários, mas é benéfica também para o consumidor. É fim da concorrência que o consumidor obtenha melhores produtos e mais baratos, melhores bens e serviços e mais baratos, mais acessíveis. Portanto, uma concorrência que não gera melhores produtos ou que não gera o mesmo produto mais barato não está a funcionar bem segundo a lógica desta lealdade da concorrência. E, portanto, da lealdade da concorrência parte o pressuposto que para se atingir estes fins é necessário que quem atua na atividade económica se deva pautar por práticas legais, do ponto de vista estritamente jurídico, digamos assim, mas também por práticas honestas. E aqui é que está a questão, o que é isto destas práticas honestas? A concorrência pressupõe, então, um mercado onde exista liberdade de iniciativa económica privada. Só faz sentido falar em concorrência entre privados, não é? Num mercado controlado pelo Estado não há concorrência, o Estado decide. Onde há pluralidade de agentes económicos, ou seja, para haver concorrência tem que haver mais do que um agente económico a fornecer o mesmo bem ou serviço. Se é só um, não há concorrência. E tem que haver liberdade de escolha do consumidor. Ou seja, o consumidor tem que estar em condições para escolher o fornecedor, o bem ou o serviço. Não basta existir mais do que um bem ou serviço no mercado, é preciso que esse bem ou serviço esteja acessível ao consumidor, que o consumidor esteja informado da sua existência e consiga aceder aos produtos. Vejam, por exemplo, há uns anos atrás levantou-se essa questão a propósito das grandes superfícies, quando as grandes superfícies comerciais começaram a invadir Portugal, colocou-se a questão de que alguns produtores não conseguiam pôr os seus produtos nas grandes superfícies. Ao não pôr os seus produtos nas grandes superfícies, não os conseguiam vender. E, portanto, não havia verdadeira liberdade de escolha do consumidor quando os produtos não estão nas prateleiras. Se os produtos não chegam às prateleiras, o consumidor não os pode escolher. O que significa, no fundo, então, que concorrer aqui significa concorrer pela preferência dos consumidores. Os agentes económicos concorrem pela preferência dos consumidores. E, nesse sentido, nesta lógica, o ato concorrencial é uma coisa boa. Ora, como é que se tutela a concorrência? Como é que se protege uma concorrência saudável? Bem, tendo em consideração que nós dissemos atrás que são os fins da concorrência, tutela-se desde logo promovendo a iniciativa económica privada, ou seja, promovendo a existência de agentes económicos privados, mais do que um, e por isso garantindo o Estado que existe dentro do mercado mais do que um agente económico e ter regras que garantam que existe mais do que um agente económico em funcionamento, limitando a existência de posições dominantes ou monopolistas no mercado. Não é? A ideia de que se existe uma empresa monopolista ou dominante do mercado, isso diminui a possibilidade de concorrência e daí vai decorrer também a liberdade de escolha para os consumidores e depois, naturalmente, tutelando os direitos de consumidores, ou seja, a concorrência deve gerar bens e serviços de melhor qualidade e, portanto, é preciso tutelar, garantir que aos consumidores chegam bens e serviços de melhor qualidade. Dentro dos mecanismos para tutelar a concorrência, um muito discutido a nível europeu e suas origens em França e depois expandindo-se por essa Europa toda, é o conceito de concorrência desleal. O conceito de concorrência desleal parte de uma ideia de proibição de determinados atos de concorrência. Não é proibir os atos de concorrência todos, é proibir alguns. Quais? Bem, os atos de concorrência que sejam contrários às tais normas e usos honestos que se pretende
que funcionem no mercado e dentro de todos os ramos de atividade. Naturalmente, variando o ramo de atividade económica, onde variar aquilo que se consideram os usos honestos para aquela área. Esta proibição geral tem algumas, do ponto de vista legal, tem alguma concretização em alguns atos desleais que se consideram típicos. Eu vou aqui socorrer-me da classificação feita pelo meu mestre, o Dr. Luís Couto Gonçalves, de quais é que são os atos desleais típicos. O Dr. Couto Gonçalves, sucintamente, distingue, sem estar aqui a analisar a enumeração da lei, distingue 4 categorias de atos desleais típicos. Em primeiro lugar, os atos de confusão. Os atos de confusão são aqueles atos em que, no fundo, o comerciante ou o agente económico se pratica atos que fazem com que ele próprio ou os seus produtos ou serviços se confundam com outro agente económico ou com outros produtos ou serviços e, nesse sentido, confundem o próprio consumidor. O consumidor são atos que levam a que o consumidor não saiba com que comerciante está a lidar ou com que agente económico está a contratar, ou pelo menos que confunda os agentes económicos com quem está a contratar. E, portanto, entram nestes atos de confusão, a utilização de sinais distintivos de comércio que sejam confundíveis entre si, etc. Uma segunda categoria são os atos de descrédito. Aqui entra as situações de publicidade que descredibiliza os produtos, serviços ou comerciantes ou outros agentes económicos de forma desonesta. No fundo, atos que visam não promover o próprio agente económico, mas visam descredibilizar de forma desonesta a boa imagem comercial de outros agentes económicos. Uma terceira categoria são os atos de aproveitamento. Nos atos de aproveitamento está aquela situação em que o agente económico vai, digamos, parasitar ao bom nome de outros bens, produtos ou serviços. Por exemplo, criando um sinal distintivo de comércio que seja confundível com o de uma marca conhecida, para levar a que isso seja, ou, por exemplo, associando-se indevidamente a outros agentes económicos credíveis no mercado, para com isso prestigiar os seus produtos e promover os seus produtos à custa do bom nome dos produtos de outrem. E, finalmente, uma terceira categoria seriam os atos enganosos e que estão relacionados com o agente económico praticar atos que induzam em erro contra as suas próprias qualidades ou contra as qualidades dos seus próprios produtos. Vejam que todos estes atos desleais típicos representam atos onde há ou um prejuízo de outro comerciante ou um enriquecimento sem causa do agente económico que os pratica, mas sempre na perspectiva que o ato prejudica o consumidor, sempre na perspectiva de que o consumidor fica prejudicado por este ato desleal na medida em que quebra a sua confiança com aquilo que está a contratar. Reitero, no entanto, que esta classificação de atos é meramente exemplificativa, ou seja, em boa verdade, o regime da concorrência desleal proíbe qualquer ato que seja contrário aos usos honestos entre agentes económicos, desde que, digamos, ainda que não esteja incluído numa daquelas categorias, mas desde que seja contrário aos usos honestos. Seja contrário aos usos honestos no sentido de prejudicar o quê? Bem, voltemos àquilo que disse no início. Desde que afete a liberdade de iniciativa económica privada, desde que afete a pluralidade de agentes económicos, ou seja, a prevalência de uma pluralidade de agentes económicos, ou desde que afete a liberdade de escolha do consumidor. Ou seja, serão atos concorrenciais desleais aqueles que contrariem os usos honestos e deles decorra um prejuízo contra um destes 3 valores que a concorrência desleal protege. Ora, feita esta curta explicação do conceito, onde é que entram aqui as pesquisas inteligentes? Ora bem, eu confesso que andei à procura de um conceito técnico de pesquisa inteligente
e não encontrei. Aliás, se alguém tiver acesso a alguma informação, algum manual ou coisa mais da área das TIC que tenha um conceito que me possa dar de pesquisa inteligente, eu agradeço. Encontrei vários conceitos, penso, utilizando terminologia diferente desta, mas não encontrei este conceito que eu queria procurar. De qualquer maneira, eu vou aqui explicar o que é que eu entendo por pesquisa inteligente, desde já me desculpando pelo facto de não ser um conceito que tenha correspondência com as ciências informáticas. Pesquisa inteligente será uma pesquisa onde os resultados são apurados em função da pertinência dos dados para aquilo que é pesquisado, da fidedignidade dos dados, ou seja, da sua credibilidade, da atualidade dos dados, da popularidade dos dados face àquilo que é o bem ou serviço que se procura e, finalmente, da adequação dos dados às preferências perfil do utilizador. Onde é que esta questão da pesquisa inteligente, na minha opinião, pode entrar em conflito com a lealdade da concorrência? Entra no momento em que, atualmente, os motores de pesquisa fazem eles próprios isto. Ou seja, o que nós temos hoje são motores de pesquisa que automaticamente e personalizadamente criam estes critérios. Já não é o utilizador, quando vai fazer uma pesquisa, que diz quais é que são os critérios para determinar se os dados são pertinentes. Não, já não é o que diz quais é que são as fontes que ele acha mais fidedignas. Eu, quando faço uma pesquisa, não digo eu que acredito mais nos dados que vêm deste lado ou daquele. Não é ele que diz quais são as suas preferências. É o próprio motor de busca que, em função de dados que lícita ou ilicitamente, como diriam no painel anterior, recolhe do que eu faço na internet, que acha que eu tenho determinadas preferências e que define o meu perfil e que define o que é critério de popularidade. Por exemplo, o que é um site muito popular? É o que tem muitos likes, é o que tem muitos acessos. Hoje em dia há na China fábricas de acessos. Não é? Há gente que vende likes. Não é? Eu tive alguns clientes, quando exercia a advocacia, que conseguiam 200 mil likes num instante com programas mágicos. Portanto, o que é popularidade hoje em dia na internet é uma coisa muito estranha. Vendem-se influencers por uma módica quantia em qualquer quiosque da China. Portanto, o problema está não em eu poder fazer pesquisas com estes critérios todos, isso é excelente. O problema está que não sou eu que defino os critérios. Há ali um motor, um algoritmo inteligente ou estúpido, não sabemos, que define estes critérios, que os define por mim. E onde é que isto levanta problemas? Há duas situações que já estão debatidas na jurisprudência. Um primeiro problema é eu fazer uma pesquisa e os primeiros resultados que aparecem são patrocinados. Não se baseiam em critério nenhum, baseiam-se no facto de terem pago para aparecerem primeiro. E esse problema está mais ou menos resolvido na Europa. Obrigatoriamente o motor de pesquisa tem que dizer que aqueles resultados são patrocinados. Portanto, hoje em dia já existe legislação que diz que se o resultado aparece porque ser patrocinado, tem que lá estar indicado que é patrocinado. Uma outra questão que já foi debatida na Europa a propósito da Google é a objetividade dos critérios de ordenação. Porque aqui temos um outro problema, que é quando eu faço uma pesquisa e aparece 10 dados, não há problema nenhum, eu leio os 10. Mas se eu faço uma pesquisa e aparece 10 mil dados, já tenho um problema, eu só leio os 10 primeiros, não é mesmo? Os outros 9.990 eu não leio. Portanto, o que é que significa? Significa que o relevante não é os 10 mil dados que a pesquisa encontra. O relevante são os 10 dados que ela põe em primeiro lugar. Aqueles 10 que aparecem na primeira folha do ecrã são aqueles que eu leio. Portanto, não é a quantidade de dados, é aqueles que ele me fornece. E o motor, como eu disse, é que define como é que ordena esses dados. Não sou eu que estabeleço os critérios para definir como é que se ordena os dados. É o próprio motor de pesquisa, é a tal pesquisa inteligente. Ora, uma das questões que já se discutiu na União Europeia, eu agora, peço desculpa, não tenho aqui o dado do acórdão, é o facto de se ter acusado a Google de colocar em primeiro lugar os dados respeitantes às empresas que faziam parte do grupo. Independentemente da sua pertinência, em primeiro lugar apareciam sempre os associados. O que isto está-se mesmo a ver que representava, isto considerou-se uma prática desleal, porque representava um favorecimento. Quem procura aquele motor de busca acredita que os dados que vêm tenham qualquer critério objetivo e não, aqui estão os meus amigos primeiro e depois vêm os outros. Portanto, estas duas questões já foram discutidas e ambas levantam problemas. Naturalmente que a primeira é mais fácil de resolver do ponto de vista legal,
A segunda não é tão fácil de resolver, porque é preciso saber como é que o algoritmo funciona, e isso não é tão simples quanto isso. Eu, para além destas duas questões que já têm algum debate doutrinal e jurisprudencial, gostaria de suscitar aqui mais duas questões que podem surgir. E que são duas questões que eu gostaria de estudar, mas para as quais preciso da vossa ajuda. São elas o facto de se utilizar como critério para as pesquisas mais comuns, não é? Vejam que isso agora acontece em qualquer método de pesquisa. Aparece sempre em primeiro lugar, as outras pessoas costumam pesquisar isto, as outras pessoas costumam ir a este sítio, não é? As pesquisas mais comuns. E o outro critério é a utilização do próprio histórico pessoal do utilizador, a tal personalização. E porquê é que estes dois mecanismos, na minha opinião, podem levantar problemas de lealdade à concorrência? Tem a ver com o seguinte. Pensem na utilização das pesquisas mais comuns. A utilização das pesquisas mais comuns cria um efeito exponencial sobre as empresas com produtos mais procurados. Veja o seguinte, se eu estou num mercado onde existe uma empresa que está lá há mais tempo, ela é natural que seja procurada mais vezes. Mas se ela é procurada mais vezes, os motores de pesquisa põem-na em primeiro lugar. Portanto, significa que quem está à frente está cada vez mais à frente e quem está atrás está cada vez mais atrás. Torna muito mais difícil as pequenas empresas entrarem no mercado. Torna muito mais difícil os pequenos agentes económicos combaterem os grandes agentes económicos, porque os grandes agentes económicos, por natureza, são mais procurados. E se, para além de serem mais procurados por natureza, aparecem sempre em primeiro lugar nas pesquisas, isto é exponencial. Cada vez os maiores são maiores, os mais pequeninos. Ou seja, estamos a reforçar posições de domínio e monopólio que nós dissemos no início que é aquilo que a concorrência visa combater. E ao fazermos isto indiretamente, e é aqui que toca a cada um de nós, estamos a limitar a liberdade de escolha do consumidor. Vejam, isto acontece-me a mim, por exemplo, quando eu faço pesquisas de jurisprudência. Eu faço muitas pesquisas, uso o Google muito para fazer pesquisas de jurisprudência. Aquilo funciona melhor que o motor de pesquisa do Ministério da Justiça português. Só que tem um problema, é que se eu fizer a mesma pesquisa 10 vezes, chega uma altura que aparecem sempre os mesmos acordos. Eu não consigo encontrar outros acordos sobre o assunto, porque eles mandam sempre os que eu já li. Os mais procurados estão sempre a aparecer. Chega uma altura que já não está a ser útil. Eu já não estou a conseguir ir para além daquilo que foi fornecido. E quanto mais vezes eu leio o mesmo acórdão, porque eu depois já não me lembro que li aquele, vou lá sempre clicar a ver se é, e eu já li este, volta atrás. Quanto mais eu leio, mais ele aparece em primeiro lugar. Portanto, cada vez a minha liberdade de escolha é menor. Outro problema é o histórico pessoal, que está relacionado com este. O motor de pesquisa fornece-me, olha para o meu histórico pessoal e diz, ora bem, este senhor gosta de plantas, anda agora a plantar muitas coisas, então eu vou-lhe fornecer plantas, nem que ele peça sapatos, porque ele gosta de plantas. Portanto, sempre que eu ponho lá plantas, sempre que eu faço qualquer pesquisa, aparece-me sempre um vasinho qualquer em primeiro lugar, porque eu há uns tempos atrás fiz uma pesquisa sobre jardinagem. E ele, mesmo que eu faça uma pesquisa sobre jurisprudência, aparece lá um vaso, porque eu gosto de jardinagem. Não há volta a dar. Ora, qual é o problema disto? É que isto, ao reforçar as minhas escolhas anteriores, não é, está a limitar a diversidade de opções. Cada vez mais me fornece as mesmas coisas e cada vez mais eu tenho menos por onde optar. E um motor de pesquisa que era suposto aumentar o leque de oportunidades, na prática, reforça as posições de domínio e limita a liberdade de escolha do consumidor. Eu penso que esta questão dos motores de pesquisa, e de nós, são excelentes. Eu sou um grande utilizador de motores de pesquisa, estou sempre a pesquisar coisas e é excelente. Mas nós não podemos deixar de ter um olhar crítico sobre o funcionamento destes motores de pesquisa inteligentes e de olhar o lado perverso que isto tem. Há um patamar a partir do qual esta pesquisa inteligente, que me fornece sempre o que é mais famoso, e o que está mais próximo daquilo que eu fiz no passado, está a limitar para o futuro a possibilidade de eu mudar de opinião. Vejam isto até que se pode discutir em termos políticos, que é, eu concordo com uma determinada opinião, e ele a partir daí vai-me fornecer sempre informações que reforçam uma opinião com a qual eu concordei. A probabilidade de eu mudar de opinião é cada vez menor.
não me parece que seja saudável. Não me parece que seja uma prática saudável. E, portanto, eu creio que... Agora, há aqui um problema que é, vejam, estes motores de pesquisa, quando eu tenho um motor de pesquisa que está a favorecer empresas que pertencem ao dono do motor de pesquisa, é fácil de determinar, é fácil juridicamente conceber aquilo como uma prática desleal. Agora, a questão é, estes motores de pesquisa podem também estar a interferir em mercados nos quais eles próprios não têm um interesse direto. Portanto, não é uma questão do motor de pesquisa estar a favorecer-se, está a tirar um benefício em prejuízo de outrem, ele está a interferir noutro mercado, que não é o dele, mas que também parece que possa ser contrário àquilo que se pretende que seja a lealdade à concorrência. Não me parece que seja tão simples de enquadrar estes problemas dentro dos mecanismos tradicionais da concorrência desleal, porque os mecanismos tradicionais da concorrência desleal estão pensados para atos entre agentes económicos que estão em concorrência entre si. Não é? O vendedor de um determinado produto que prejudica outro vendedor do mesmo produto. Nesta minha pesquisa para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Como eu disse, eu não preparei um estudo completo, preparei um conjunto de dúvidas. Espero que tenham achado estas dúvidas interessantes e que participem comigo nesta investigação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Pedro Venâncio. Excelente tema. Eu fiquei aqui com grandes... pensando muito, né? Isso é importante na sua palestra, porque você trouxe temas da concorrência, né? Direito da concorrência, conceitos clássicos e jogou, né? Novos fatos que acontecem hoje na nossa sociedade, justamente para todos nós que usamos os motores de busca e estamos ali à mercê do que essa inteligência nos coloca à frente, né? Para poder decidir. Muito interessante a sua exposição, muito reflexiva. Eu anotei aqui quase quatro páginas para poder me interessar mais sobre o teu tema. Parabéns. Vamos passar agora, então, porque nós temos que dar seguimento a todas as conferências. No final, sobrando o tempo, nós vamos voltar a um debate, né? Espero que nós tenhamos tempo. Mas felicito o professor Pedro Venâncio pelos seus estudos e sua brilhante exposição, muito pertinente, atual e reflexiva para todos nós que gostamos do direito privado, direito empresarial, né, conexão entre empresa e Estado também. Bom, passaremos agora então para o primeiro comunicante, que é o trabalho da Ágata Gonçalves Santana e Arthur Igo Oliveira Meirelles. Ambos são da Universidade da Amazônia, né, na UNAMA. O tema a ser tratado por eles se refere a inteligências artificiais, carros autônomos e seus impactos na responsabilidade do direito do consumidor no Brasil. Então, eu passo para vocês a palavra, tem 10 minutos para falar. Obrigado. Eu vou dar uma introdução aqui rápida, que quem preparou brilhantemente o slide foi o meu orientando de mestrado, o Arthur Meirelles, e a gente teve a oportunidade justamente de demonstrar, ele que é um grande estudioso da responsabilidade civil, a gente teve uma grande oportunidade de debater e expor as novas bases da responsabilidade civil face ao novo milênio, principalmente relacionada à quarta revolução industrial, né, que foi trabalhada primeiramente pelo Klaus Schwab, que as relações estão mudando completamente, as relações não apenas entre seres humanos, mas entre seres humanos e objetos. Esse impacto, ele acaba modificando as bases de relação do direito, inclusive de responsabilidade, não apenas civil, penal, e também as questões dos seus braços, como a responsabilidade no direito do consumidor, e também a questão da responsabilidade dentro de um grande comércio, não apenas do comércio eletrônico, mas do comércio que envolve as novas tecnologias. Então,
a situação problema que a gente escolheu foi relacionada ao que está na agenda de 2030, da substituição de carros a gasolina para carros totalmente autônomos ou carros que sejam eletrônicos, e cada vez mais estão sendo substituídos a questão do ser humano em relação à direção desses carros. Pois bem, em relação a isso, como ficaria a responsabilidade? A responsabilidade civil, a responsabilidade penal, dentro do nosso microsistema de direito do consumidor, e essa solidariedade em relação ao fornecedor, em relação ao fabricante. Então, esse foi o mote que nos levou a refletir nessas novas bases de responsabilidade sobre a responsabilidade dos carros autônomos. Porque isso vai ser uma tendência para daqui a alguns anos, na verdade já está sendo. Os carros autônomos, eles só estão mais caros, propriamente dito, eles já são caros, por conta do impacto da economia, do dólar, porque geralmente é dolarizado ou pago em euro. E vai ser uma realidade, talvez não muito breve, mas em médio e longo prazo, essa substituição de carros a gasolina para os carros eletrônicos, elétricos, e também a questão do piloto automático ser totalmente direcionado a uma inteligência artificial. Uma inteligência que ela aprende através de algoritmos, uma inteligência que aprende através de um ensino de máquina, que ele pode se retroalimentar, e a partir daí, como é que nós vamos ficar? Bom, essa pequena introdução, e eu vou passar a palavra para o Arthur, tá? Que ele colocou um slide bonito, ela faz com que a gente tenha que refletir sobre os novos impactos e as questões de como as relações humanas vão ficar, tanto no âmbito civil, que é a base de todos os direitos, como no âmbito empresarial, no âmbito do aspecto do consumidor. E é esse mote que a gente está começando a refletir na Universidade da Amazônia, quando a gente estuda nas novas tecnologias, qual é o impacto dessa virada tecnológica. Nós pegamos apenas um único aspecto, um foco, para que a gente pudesse desenvolver melhor e dar a oportunidade de a gente refletir sobre esses impactos. Então, eu gostaria, professores, muito obrigada pela oportunidade de passar a palavra para o meu orientando, o mestrando Arthur Igor Oliveira Meirelles, certo? Que ele apresente o foco do problema, a metodologia, os objetivos e a nossa conclusão. O seu áudio... Agora sim. Agora Eu sim. estava sinalizando no chat que eu não estava conseguindo ativar meu som. Eu vou tentar compartilhar aqui um arquivo dos slides e, até em respeito do tempo, né, de 10 minutos, tentar ser o mais breve possível. Você tem 7 minutos, Arthur. Alô, vocês conseguem me visualizar? Vocês estão conseguindo verificar os slides? Não, os slides não aparecem para mim, aqui pelo menos. Bom, eu consegui enviar eles aqui no grupo, mas eu vou continuar minha apresentação mesmo assim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o professor Fábio Veiga, em nome de quem eu cumprimento todos os organizadores da banca pelo evento. E gostaria de dizer que o problema da nossa pesquisa, ele se define da seguinte forma: como as inteligências artificiais, especialmente os carros autônomos, provocam um repensar das bases da responsabilidade do direito do consumidor. O objetivo geral da pesquisa é explorar as perspectivas sobre as inteligências artificiais e veículos autônomos,
bem como os possíveis impactos na responsabilidade consumerista. Além disso, busca-se um esclarecimento dos conceitos de aprendizado de máquina, machine learning, e aprendizado profundo, deep learning, bem como as expectativas sobre os carros autônomos. No segundo momento, busca-se descrever as bases da responsabilidade civil no direito do consumidor, no caso da ocorrência de um dano. E, por fim, almeja-se esboçar alguns pontos em que o uso dessas novas tecnologias dos carros autônomos provocam certas dificuldades e um repensar da responsabilidade no direito do consumidor. A metodologia utilizada no artigo, ela é inicialmente teórica, de objetivo exploratório, procedimento de revisão teórico-bibliográfica, de análise documental e aplicação da lógica hipotético-dedutiva com posterior análise empírica sobre os acidentes documentados mundialmente, para que se possa induzir algumas revisitações em conceitos tradicionais. Na primeira parte do artigo, faz-se uma trajetória histórica e das bases conceituais da inteligência artificial e elucida-se o aprendizado de máquina, como a habilidade que a inteligência artificial tem de armazenar experiências e agir de forma diferente, buscando novos resultados, e o aprendizado profundo, que é quando a inteligência artificial utiliza redes neurais semelhantes ao funcionamento humano, possibilitando que haja compreensão e interpretação de imagens, textos, áudios, conceitos e até reconhecimento de voz ou facial. Na segunda parte do artigo, há a explicação de que a agência estadunidense National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, estabelece 5 níveis que vão do total controle do carro pelo condutor para a completa autonomia do veículo. Também nessa parte do artigo é exposto 3 casos, 2 deles referentes à empresa Tesla e um deles referente à empresa Uber, em que ocorreram acidentes em que geraram vítimas fatais, no primeiro caso da empresa Tesla e também da empresa Uber, e uma lesão no segundo caso da empresa Tesla. Bom, também é exposto alguns problemas que seriam comuns aos carros comuns, populares, a gasolina, como defeitos mecânicos e físicos e nos sistemas de segurança, bem como apresentam-se problemas exclusivos dos veículos autônomos, como problemáticas referentes aos sensores, a imprecisão, não reconhecimento de padrões, dificuldades para obter ou processar dados e possível vulnerabilidade a cyberataques. Bom, na terceira e última parte, faz-se uma apresentação sobre a responsabilidade objetiva e solidária, que consiste no CDC, a responsabilidade pelo fato do produto e pelo vício do produto ou serviço, bem como uma análise do conceito de defeito, que se triparte em defeito pelo projeto ou concepção, defeito na execução, produção ou fabricação, e um defeito na informação ou comercialização. Bom, nessa parte do artigo é trazido 5 momentos em que as inteligências artificiais causam um repensar nessas bases do direito do consumidor. Primeiro, em relação à extensão da solidariedade entre fornecedores, uma vez que é necessário fazer uma distinção se a inteligência artificial será um produto ou um serviço, visto que, se for considerado um produto, a solidariedade ela será mais restrita e, caso seja considerado um serviço, ela será mais ampla entre os fornecedores. Num segundo momento, no segundo movimento, seria um repensar sobre essa questão do direito do consumidor, do dever de informação e da complexidade algorítmica. Pois, de um lado, nós temos consumidores que têm o direito ao acesso a informações e os riscos dessas inteligências, por outro, também tem esses sigilos são importantes para a atividade empresarial, para a proteção da competitividade do mercado. No terceiro momento, traz-se um repensar a respeito das inúmeras cadeias
de atribuição do nexo causal, uma vez que quanto mais inteligências artificiais, maiores serão as inter-relações entre elas e mais difícil será a imputação entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. Num quarto momento, se dá a análise pela aplicação ou não do risco do desenvolvimento como uma excludente de responsabilidade, o que ainda é uma problemática dentro da doutrina. E um quinto ponto de repensar seria no caso das inteligências artificiais, com o tempo, deixarem de cometer erros e danos por defeitos e passarem a cometer danos resultantes de escolhas ético-morais que elas mesmas teriam que decidir a partir da tomada de decisões. Traz o exemplo da Moral Machine, desenvolvida pelo MIT. Bom, como considerações finais, é trazido que, para os fornecedores, é necessário que eles desenvolvam estratégias tanto preventivas quanto proativas, visando minimizar a ocorrência de acidentes de consumos, bem como fomentar debates públicos e legislativos sobre essas questões ético-morais, sob pena de se verem submersos em ações judiciais, recaus, falências e uma opinião pública negativa sobre o avanço dos carros autônomos. Além disso, é necessário um movimento do Poder Judiciário e da doutrina visando, primeiro, reinterpretar o conceito de defeito, segundo, a questão do cabimento ou não do risco do desenvolvimento como uma excludente de responsabilidade e uma revisitação das teorias do nexo causal, considerando a questão da complexidade e do emaranhamento causal provocado pelo número de inteligências artificiais. Por fim, também é necessário o fomento de discussões sobre as decisões ético-morais feitas pelas máquinas e a responsabilidade dos seus criadores. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, novamente, à minha orientadora e aos organizadores do evento, e essa era a minha exposição. Infelizmente, eu não pude compartilhar o slide pela tela, mas eu compartilhei pelo chat. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur e professora Ágata, pelo trabalho apresentado, e serão, ou seja, as ideias de vocês estarão, né, ou estão já no artigo que vocês enviaram para a comissão organizadora, e provavelmente depois nós teremos uma publicação de todos os trabalhos do Congresso. Tema muito importante, e já aproveito para avisar que os que estão aqui conosco podem também enviar perguntas pelo chat da nossa sala virtual. Bem, vamos passar agora, então, para, sem mais demoras, passamos 2 minutos essa apresentação. Gostaria que os demais colegas cumprissem o tempo, que é muito importante. A próxima comunicação é do Diogo Nuno Cardoso Miranda de Matos Brandão. Ele vem da Universidade do Minho e vai falar, a Universidade do Minho aqui de Portugal, e vai falar sobre a breve análise das smart factories e da importância da sua regulamentação. Então, deixo a palavra para o Dr. Diogo, e tem 10 minutos. Obrigado. Olá, boa tarde. Desde já agradecer a todos pela oportunidade. O tema que me traz aqui é um assunto que considero de grande premissa e grande importância, tendo em conta a extensão que nós estamos a assistir atualmente. Dando uma definição conceptual assim muito rápida, porque não é o principal foco deste trabalho, as Smart Factories, como o nome indica, repercute-se na aplicação das tecnologias de cloud e das tecnologias de inteligência artificial e da internet das coisas na aplicação da indústria, ou seja, isto é quase uma quarta revolução industrial no seu conceito, e nesse sentido alinha-se com a própria noção do que é a indústria 4.0, que é todo um plano de estratégia desenvolvido na Alemanha, que tem marcado em grande parte a forma como, pelo menos no contexto europeu, se tem encarado a noção da industrialização e da aplicação das novas tecnologias, se bem que as particularidades deste modelo até podem ser aproximadas do que é o conceito de indústria 5.0, porque a indústria 5.0, além de utilizar a inteligência artificial, aplica essa inteligência artificial para haver uma aproximação e uma personalização dos serviços aos consumidores. Cada pessoa pede algo específico e tem as suas necessidades personalizadas satisfeitas pelo meio fabril e pelo meio informático. Ou seja, nós agora temos uma aproximação cada vez maior
e entre aquele que é o binómio homem e o binómio máquina, e também o binómio máquina-máquina. Porque o que se pretende aqui, basicamente, é termos um modelo de fábrica, um modelo de indústria que nos permite descentralizar a cadeia de produção e facilitar a interoperabilidade entre os vários elementos que constituem essa cadeia de produção, no sentido em que nós passamos a poder compreender, ou como o supervisor passa a poder compreender muito melhor, como é que é feita a cadeia de produção, quais são os inputs e os outputs, o que é que está por trás dessa produção e efetivamente a fazer uma maior supervisionação da mesma. Um exemplo prático de como isto já está a acontecer é a Saline Electronics, que tem desenvolvido basicamente aquilo que é a alternativa industrial à Alexa da Amazon, que neste caso é o Luigi, que basicamente é todo um sistema que funciona com base no Smart Speaking, ou seja, é um modelo de assistência virtual acionado por voz com ordens específicas. Por exemplo, um gestor que queira saber como é que tem corrido a cadeia de produção por exemplo, ao longo de uma noite, que efetivamente é uma possibilidade que passa a ser permitida, pode pura e simplesmente pedir as estatísticas ou até direcionar por comando de voz como é que o trabalho mecânico irá ser feito. Feita esta contextualização muito breve, isto pode-se logo repercutir uma série de dilemas e questões legais. O potencial está aqui em mãos, o potencial aqui claramente é óbvio. Os impactos que isto pode ter na iniciativa europeia do Digital Single Market é óbvio, no sentido em que permite uma aproximação a nível do que é o e-commerce e uma facilitação dos modelos de negócio, só que, por outro lado, estão aqui implicadas várias questões e vários riscos dentro dos vários ramos do direito. Em primeiro lugar, e acho que aquilo que será mais premente para toda a gente, será certamente a nível do que é o direito de trabalho, em particular porque isto vai suscitar, logo por si só, uma grande necessidade de iniciativas de formação por parte das empresas. Por outro lado, um desenvolvimento de trabalhadores cada vez mais qualificados para conseguirem dar resposta a estas dificuldades, as novas questões que daqui vão surgindo, e uma série de outros dilemas éticos e até dilemas jurídicos que se podem efetivamente levantar, até porque basta olharmos logo para as disrupções, e isto até se liga um bocado ao que o professor Pedro Dias falou na sua apresentação, de eventuais disrupções de concorrência ou riscos até de grandes grupos empresariais e grandes empresas conseguirem até inclusive atingir posições dominantes do mercado, o que leva a alguma iniciativa e pelo menos alguma discussão dentro do que são os modelos de governance destas novas instituições. A própria questão da cibersegurança é logo um perigo a partir do momento em que nós tínhamos todas as cadeias de produção de uma empresa e até de uma fábrica em modelo de inteligência artificial, e o risco que há, especialmente se esses sistemas não forem unicamente de back-end, mas também de front office, e houver serviços personalizados que sejam prestados aos próprios consumidores e encomendas personalizadas para os próprios consumidores. Isso levanta logo uma série de riscos e uma série de preocupações que nós temos, efetivamente, começar a discutir e começar a regulamentar. Outro exemplo, eu estou a falar de vários ramos e um que me tem saltado particularmente à vista, tem sido, efetivamente, as decisões automatizadas que afetam a esfera de direitos dos consumidores e até dos próprios trabalhadores. Dentro do paradigma europeu, se nós olharmos para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 22, efetivamente as pessoas veem a sua esfera jurídica afetada por estas decisões. O grupo imaginem, a produção de efeitos que é feita por base das inteligências artificiais não está propriamente definida dentro daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas o grupo de trabalho do artigo 29 fala de efeitos a longo prazo, efeitos potencialmente permanentes ou até efeitos que possam levar a discriminações, seja a nível de contratação, seja a nível de trabalho, seja a nível até de comércio e retalho. O que por si só nos levanta a necessidade de não só dentro daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para falarmos da forma como os dados pessoais das pessoas que não só recorram a estes serviços, como as pessoas que coordenem estes serviços têm que prestar atenção, mas possivelmente uma interpretação que é analógica ou que é semelhante para evitar uma espécie de standardização e que dificulte a interpretação e permita, o conceito em inglês é explainability, dos vários processos de cadeia de produção, porque um risco de nós termos uma cadeia toda automatizada e termos uma cadeia que recorra à inteligência artificial
é uma falta de compreensão por parte dos trabalhadores e por parte dos próprios programadores, que apesar de compreenderem as necessidades básicas ou aquilo que efetivamente entra e sai na produção, muitas vezes não compreendem a tecnicidade ou até as redes neurais informáticas que estão por trás destes temas. Pelo que é importante nós começarmos a desenvolver no sentido de ser o funcionamento destas cadeias, ou efetivamente a sermos capazes de conseguirmos explicar o que está por trás destes processos, que são direitos que, não estando diretamente consagrados a nível do, pelo menos o que é explainability dentro do regulamento de proteção de dados, já começam a ser aludidos por articulação entre considerandos, que apesar de não serem vinculativos, facilitam a interpretação de determinadas normas, como por exemplo será o direito de acesso à informação do artigo 15, para darmos uma noção de que existe alguma preocupação com a explainability destes novos procedimentos. Feitos estes riscos e levantados estas questões, nós temos que pensar também como é que essa regulamentação deve ser discutida, ou como é que esta regulamentação deve vir à mesa de discussão do legislador europeu, pelo menos dentro do contexto em que eu vivo. Nós temos assistido a algum interesse por parte da União Europeia em discutir estas questões. Não é? Efetivamente existe uma diretiva da cibersegurança, que é a diretiva NIS. Existem várias iniciativas de regulamentação para o direito civil da robótica. Temos o próprio regulamento da proteção de dados. Por outro lado, temos também, recentemente, o interesse num Data Governance Act, que saiu já em final de 2020. Ou seja, a União Europeia tem interesse, a União Europeia tem uma certa preocupação. Mas eu deixo agora aberto o tema à discussão e deixo o critério a toda a gente que é afetada, especialmente no contexto europeu, de como é que deve ser feita essa mesma regulamentação e como é que os serviços cada vez mais personalizados e cada vez mais ligados ao consumidor, que tratem quantidades massivas de dados que são difíceis de serem acompanhados por um fator humano e que afetam a esfera jurídica de toda e qualquer pessoa que nelas esteja envolvida, seja na cadeia de produção, seja enquanto consumidor. E eu, pessoalmente, tenho alguma aproximação àquilo que tem sido a regulamentação alemã até o momento, não só porque a Alemanha é quem criou a noção da IDEA 4.0, mas também porque o modelo europeu que a Alemanha segue é um bom equilíbrio entre o que é uma regulamentação do mercado e uma defesa dos interesses do mercado livre, que defende um certo nível de livre iniciativa. Pelo que eu tenho sido adepto deste modelo, e considero que são termos altamente pertinentes e altamente relevantes que devem ser discutidos, estando aberto a qualquer questão que considerem premente, e acho que é um fórum bastante enriquecedor e creio que estou dentro do tempo, acabarem os 10 minutos, pelo que termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, excelente tema. Consegue me ouvir? Tudo certo? Aqui eu não sei se apareceu alguma mensagem. Conseguem ouvir? Consegue? Sim? Obrigado, Pedro. Excelente tema, um tema muito novo, né? Novo, inovador. A Alemanha é sempre na dianteira aí, com a regulação. Inclusive, o tema que eu vou abordar daqui a pouco, que eu também vou falar, a Alemanha foi uma das primeiras a regular e continua regulando. Isso é muito bom também para os demais pesquisadores, investigadores que estão no painel, para perceber a dinâmica, né, dos estudos. E o Diogo faz um importante trabalho aqui na Universidade do Minho, na sua investigação. Vou passar agora ao próximo comunicante. O terceiro comunicante se chama Edson Freitas de Oliveira e Hugo Carvalho Bueno, são dois, do Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente, no Brasil. O tema a ser tratado por ambos, não sei se será só um ou os dois que vão apresentar, se chama Mediação no Auxílio aos Processos de Insolvência Empresarial. Passo a palavra. Boa tarde, vocês conseguem me escutar? Tranquilo, então vou dar início à minha apresentação. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Hugo Carvalho Bueno. Como dito, eu estudo na Faculdade de Toledo, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e estou cursando o 5º ano. Este artigo que eu escrevi foi em coautoria com o meu professor, o Dr. Edson Freitas, que infelizmente não pôde comparecer no dia de hoje, então eu vou estar fazendo essa apresentação sozinho. Bom, o tema do nosso artigo foi a mediação como auxílio aos processos de insolvência, especialmente agora em razão da pandemia de Covid-19. Como nós sabemos, a pandemia de Covid-19 já vem
presente no mundo desde o finalzinho de 2019, se eu não me engano. E isso acarretou uma série de problemas para as empresas, porque os governos, no intuito de conter a proliferação do vírus, tiveram que tomar ações com o intuito de restringir o contato social. Eles tiveram que implementar lockdown, restrição de horários, etc. E as empresas viram seus horários de funcionamento serem restringidos drasticamente, a movimentação de clientes diminuírem drasticamente. E, consequência disso, o volume de dinheiro dessas empresas também diminuiu. Em razão disso, diversas empresas tiveram que inadimplir contratos, inadimpliram obrigações, e milhares de empresas, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, tiveram que fechar as portas. E um problema que isso acarreta é uma quantidade enorme de litígios e eventuais recuperações judiciais. E recuperações judiciais são processos extremamente complexos. Existem uma quantidade enorme de documentos dentro desses processos, o que fazem deles processos extremamente demorados. E as empresas que mais foram afetadas dentro da pandemia de Covid-19 foram pequenas e microempresas. E essas pequenas e microempresas, elas não têm recursos suficientes para poderem entrar num processo que dura 2 anos e sobreviverem, porque são microempresas, são pessoas, micro e pequenas empresas que tentam ganhar o seu ganha-pão vendendo produtos e serviços. Em razão disso, é que nesse ponto entra a mediação. A mediação, ela entra como uma forma de se evitar que essas empresas entrem no judiciário ou de auxiliar essas empresas em casos em que seja inevitável você entrar numa eventual recuperação judicial. Porém, no Brasil, a cultura do litígio é muito presente. Aqui no Brasil, o povo, assim, né, a maioria do pessoal pensa que o advogado bom é aquele advogado que briga, que vai até o final, que entra com recurso. Só que isso gera um processo extremamente demorado. E a cultura da mediação, ela ainda é tímida no Brasil. Porém, nos últimos anos, diversos tribunais, o governo, o legislativo, vem incentivando a utilização da mediação dentro desses processos. Ainda mais agora dentro da pandemia de Covid-19, em que a quantidade de processos é enorme e o Poder Judiciário não conseguiria absorver essa quantidade de processos, e o juiz não conseguiria dar atenção para todos esses processos. E aí que entra a mediação. Bom, já há certo tempo, a mediação vem sendo incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Eles fizeram uma recomendação, a recomendação número 58, incentivando os juízes das áreas de falências e tribunais a incentivarem as partes desses processos a utilizarem a mediação. E a cada ano isso vem aumentando. Um exemplo que aconteceu agora que foi muito interessante são o projeto de lei 13.097 do ano de 2020 e a recém-aprovada lei 14.112, que foi aprovada no dia 24 de dezembro de 2020. Um fato curioso é que este artigo ele já estava pronto, baseado no projeto dessa lei, e no dia 24, no dia de Natal, a lei entrou em vigor e nós tivemos que fazer uma alteração no contrato, quer dizer, no artigo, para adequar ele à legislação que veio a ficar vigente no dia 23 de janeiro. E nestes projetos existem um incentivo muito grande do legislador à utilização da mediação. Por exemplo, no artigo 20 da Lei 14.112, é a primeira vez que foi expresso na Lei de Recuperações Judiciais e Falência a utilização da mediação. O artigo 20, ele incentiva a utilização da mediação em todas as partes do processo, tanto no começo até em eventuais recursos de tribunais. Só que o fato mais interessante foi a possibilidade da utilização da mediação em uma fase pré-processual. Ou seja, antes de você entrar com esse processo de recuperação judicial, as empresas podem começar a fazer mediações com os seus credores. Conforme o artigo 20b, no seu parágrafo único, agora existe a possibilidade dessas empresas, por meio de uma tutela de urgência, pedirem ao judiciário a suspensão de execuções por um prazo de 60 dias, onde, durante estes 60 dias, as empresas podem utilizar-se da mediação e conciliação para resolverem esses problemas com seus credores, para tentarem negociar. Porque mesmo quando eles querem entrar no judiciário, numa eventual recuperação judicial, eles devem demonstrar ao juiz que eles tentaram negociar, pelo menos de forma inicial com estes credores, para terem os direitos concedidos pela recuperação judicial dados pelo juiz.
Então, a lei ela vem incentivando cada vez mais a utilização da mediação dentro desse processo. Um exemplo disso, a recuperação judicial da Oi, que na época em que o processo entrou no judiciário, era a maior recuperação judicial do Brasil. O passivo da empresa era de 64 bilhões de reais e ela possuía mais de 55 mil credores. Dentro deste processo, foi dada uma decisão única, primeira vez no Brasil que foi utilizada a mediação dentro deste processo. Como existia um número gigantesco de credores, e muitos deles quirografados com valores pequenos, os advogados e administradores judiciais dentro desse processo decidiram utilizar uma plataforma online de mediação criada pela AGV, onde os credores fazem o cadastro da sua empresa, o cadastro da sua dívida, e dizem se querem ou não fazer a mediação. E dentro dessa plataforma foram realizados mais de 50 mil acordos. Ou seja, foram 50 mil eventuais incidentes que foram evitados, impugnações de créditos e outras diversas ações, o que fizeram o processo ser extremamente mais ágil. Tanto é que o juiz homologou a recuperação judicial da Oi, ela está em recuperação judicial até hoje. Um outro exemplo é um projeto piloto criado pelo Tribunal Judiciário do Estado de São Paulo, antes mesmo da criação da vigência da lei. Só que eles criaram um projeto piloto. Ok. Eles criaram um projeto piloto para auxiliar pequenas e médias empresas a utilizarem a mediação dentro de seus processos para evitarem erros judiciários e chegarem a um acordo mais fácil. Então, nós podemos ver que o incentivo vem crescendo em relação à utilização da mediação desse processo, de forma a acelerar estes processos ou evitar que se chegue ao judiciário e realizarem acordos entre as partes de uma forma muito mais célere. E em questão do tempo, aí eu vou ter que dar uma encurtada na apresentação e agradeço a todos, agradeço ao Iberojur pela oportunidade, ao Dr. Fábio, e chegou ao fim da minha exposição. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado a você, caro Hugo. Obrigado pelo teu trabalho também, que é muito interessante, né, sobre a questão da mediação na insolvência, né, nos processos também de recuperação judicial aí no Brasil. Bom, agora a minha vez como pesquisador, eu também faço pesquisas, e eu vou fazer uma explanação, né, de um tema que faz parte da minha segunda tese de doutorado, e dessa vez eu estou desenvolvendo já há alguns anos em Madrid um trabalho. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês algumas ideias do meu trabalho. Só um minuto. Thalita, vem aqui, faz favor. Vocês conseguem ver? Se puder falar no áudio, por favor. Sim. Sim? Tá bem, obrigado. Vamos lá. Ainda estou pegando o jeito aqui do Zoom. Está cheio, né? Tela cheia. Vocês não conseguem me ver, não é? Não. Deixa eu ver. Ok, só um minuto. Agora sim? Agora sim. Ok. Muito bem. Então, o tema que eu vou falar é sobre a teoria da proteção nos grupos de sociedades, nos grupos de empresa. Eu trabalho um tema há algum tempo chamado deveres de lealdade nos grupos de sociedades. Também tem a ver bastante com o que o professor Pedro falou no começo, né, sobre a lealdade, né, na área da concorrência. Ele falou, mas a lealdade dentro já das empresas, a lealdade que tem os administradores com a sociedade, com os sócios e com as demais empresas. Nesse caso, seria com as empresas de um grupo. Se existe ou não uma lealdade entre um administrador de uma sociedade filial, vamos dizer assim, uma sociedade filha, com os demais do grupo, né? Essa questão não está regulada na Espanha de uma maneira não está muito firme, a regulação não é firme, depende muito da jurisprudência, da doutrina, e eu trato esse tema lá. E uma das respostas que nós conseguimos encontrar ultimamente é a chamada teoria da proteção, né, nos grupos de sociedades, que é uma teoria desenvolvida pelo professor Cândido Paz Arias, da Universidade Autônoma de Madrid. Ele é um defensor dos grupos de sociedades, mas também desenvolveu vários temas, e eu estou trabalhando esses temas dentro dessa tese de doutorado, né?
Bom, eu também não quero passar do meu tempo. Vou tentar ser, assim, rápido aqui no trabalho. Então, a primeira coisa é, nós deveríamos entender, né, o que é o conceito de lealdade dentro do direito de sociedades, né? A Espanha, ela tem um artigo que trata disso, Portugal também tem. O artigo é o 227, que fala: os administradores deveriam desempenhar o cargo, né, com lealdade de um fiel representante, porque eles são representantes, operando, né, de boa fé e no melhor interesse da sociedade. E aí entra o problema, né, dos grupos, né? Por quê? Porque o artigo 227 ele fala do interesse que deve ser levado pelos administradores à sociedade ao qual ele administra, mas quando ele está dentro de um grupo, ele recebe ordens, né, instruções de outra sociedade, especificamente a sociedade mãe, a sociedade que está dominando, né, as outras, bem, então o artigo fala que ele tem que ter uma lealdade, e nós sabemos que a doutrina, ela desenvolveu, e a jurisprudência também desenvolveu, conceitos sobre a lealdade do administrador com a sua sociedade, não no âmbito geral, né? Nós vamos ver aqui uma jurisprudência de 2016, e também existe outras mais atuais, mas essa aqui é bem enfática, que fala, né, a lealdade não é uma manifestação do dever, né, de atuar em defesa, deixa eu ver aqui que eu não consigo ver, mas assim, ela deve ser atuada em defesa da própria sociedade, né, com a finalidade de conseguir o fim em si mesmo, sendo a falta de lealdade uma violação aos deveres inerentes ao cargo do administrador. Bom, e aqui entra o problema, né? Porque o grupo de sociedades na Espanha, diferentemente de Portugal, que está mais regulado, mais protetivo, a Alemanha mais regulado, mais protetivo, a Itália, a Eslovênia, outros países aqui da Europa, a Espanha ela só fala no artigo 18 da Lei de Sociedades Capitais, que seria uma lei que trata só de sociedades. Diz assim: a feita dessa lei, se considerar que existe grupo de sociedades quando concorra a algum dos casos estabelecidos no artigo 42 do Código de Comércio, ou seja, ele remete tudo ao artigo 42 do Código de Comércio. O que esse artigo 42 do Código de Comércio espanhol, ele basicamente trata? Ele trata dos conceitos de ordem contabilística, das contas consolidadas, que o grupo deve ter suas contas informadas, consolidadas, e que o mercado econômico conheça essas contas, né? Bem, mas não trata da regulação jurídica, só desses conceitos mais contabilísticos. Também fala sobre controle entre uma sociedade sobre outra e questões assim mais superficiais. Então, não existe, né, uma definição clara do alcance normativo, do interesse social, e também não existe um conceito onde que se estende o dever de lealdade para os grupos de sociedade. Isso aí fica um vazio. Então, quais são os problemas? Os problemas, supor, né, pode existir, né, conflitos de interesse entre sociedades dominantes e sociedades dominadas, né? Por quê? Porque dentro de uma sociedade, os seus sócios, eles investem, colocam capital nessa sociedade, e essa sociedade pode receber uma instrução, né, de uma dominante, e nessa instrução haver prejuízo, haver danos, porque houve só um interesse do grupo, mas não da própria sociedade em si, e bem, normalmente os sócios minoritários são aqueles que teriam maiores dificuldades de ver os seus interesses protegidos. E aí o conceito, né, de interesse social, que está lá no 227, né, da Lei de Sociedades Capitais, pode sofrer vulnerações, né, ou violações diante desse controle da sociedade dominante sobre a sociedade dominada, o qual pode basear-se legalmente no interesse do grupo. Por quê? Porque a sociedade dominante, no grupo, há uma doutrina, que é a doutrina da organização, defende que existe um interesse do grupo, e esse interesse do grupo deve ser valorizado. Quais são as hipóteses aqui? As hipóteses de soluções desde a jurisprudência. A jurisprudência, ela fala, né, então, da doutrina das vantagens compensatórias, que reconhece de alguma forma o interesse do grupo, né, esse interesse que existia no grupo. O primeiro caso que reconheceu esse interesse do grupo foi o caso Rosenblum, em França, né, na França, no ano 1985, e agora, mais recentemente, na Espanha, o caso Alpha Spray, do ano 2015. Esses dois casos, né, o primeiro é o emblemático, mas o último é mais próximo agora, até porque há uma proposta de novo Código do Comércio, novo Código Mercantil na Espanha, e diz assim, ok, pode haver um interesse do grupo, e, portanto, esse interesse do grupo deveria ser compensado. Mas a doutrina, ela é enfática em
não aceitar, né, essa compensação. Por quê? Pazari fala, né, que esses argumentos da doutrina da organização, que é essa doutrina que diz que há um interesse do grupo, defende só o grupo e não a filial, que contraria, portanto, questões de direito privado consolidado, né? Essa doutrina se contrapõe a essa doutrina da organização, ou seja, a doutrina da proteção se contrapõe à doutrina da organização, que só vê o capital como uma hierarquia de capital, quem tem mais capital domina, e também se baseia, né, nos princípios do direito contratual mercantil e nos direitos das sociedades. Ou seja, a nossa doutrina, a doutrina da proteção, ela se baseia nos direitos contratual mercantil, porque a posição de administrador é uma posição contratual, ele exerce um mandato, né, temporário e deve obedecer a dinâmica da sociedade, dos sócios que o colocaram naquela sociedade e, portanto, atuar com autonomia. Defende, né, a proteção dos sócios externos, que devem ser protegidos, portanto, o administrador tem que defender essa proteção dos sócios externos. Eu já falei isso, mas não vou repetir. E aí colocam 3 teses, né? Vou passar por cima para nós não nos perdermos no tempo. Essa teoria da proteção, ela coloca 3 teses. Primeira tese, que a natureza instrumental do interesse do grupo, ela existe só como um instrumento, então o interesse do grupo é só um instrumento, né? Não é a finalidade do processo todo, né? Entre a relação de dominação contra os dominados, vamos dizer assim. Há também um mandato natural, porque o mandato natural, há um momento de acatar as instruções que podem ser incompatíveis, né, com essa independência, essa responsabilidade pessoal dos administradores da filial, porque esses administradores da filial, eles têm um mandato natural, que é um mandato para representar a sua sociedade. Então, ela vai contra o mandato imperativo, que quer dizer que a outra doutrina, ela fala, não, existe um mandato imperativo. Se o capital, a hierarquia do capital está em primeiro lugar, quem determina a situação é a hierarquia. E aqui essa doutrina diz que não, porque é um mandato natural do administrador e, portanto, ele deve atuar com autonomia. E, por fim, né, a última tese, né, da teoria da proteção é dizer que há uma tutela reforçada em casos de conflitos de interesse, porque vai haver conflitos de interesse e deve haver uma tutela reforçada, né? Primeiramente, existe conflitos de interesse, existe interesse dos grupos, porque a doutrina da organização quer dizer assim, não há interesse, não há conflitos de interesse e não há interesse, porque tudo é uma coisa só, mas não é, porque nós sabemos que sócios minoritários ou outros interessados numa sociedade filial podem sofrer, né, com base no interesse do grupo. E também dizer, né, a teoria da proteção com essa tutela reforçada aqui, não se admite esse mandato imperativo, né? Ou seja, não há um mandato imperativo, o mandato é natural. E também não se admite a isenção, né, a isenção da responsabilidade dos administradores da filial, ou seja, o administrador da filial, ele tem responsabilidade, porque ele foi colocado no cargo, ele tem um contrato assinado, né, como representante da sociedade em si, e ele deve ter responsabilidade, não é uma responsabilidade do grupo, e sim pessoal dele. Bem, esses são os primeiros parâmetros que eu queria deixar aqui, porque isso está sendo desenvolvido, espero terminar até o final do ano, e dizer que estou aí à disposição de vocês para qualquer pergunta. Muito obrigado. Tem meu contato, também as redes sociais do LinkedIn. Vou voltar agora a operar como moderador. Bem, como eu faço agora para voltar aqui? Só um minutinho. Faz favor, Thalita. Por favor. Ok, obrigado. Vamos passar então à próxima comunicação. Próxima comunicação, depois de mim, vem a Janaína Pereira Antunes, da Universidade Federal Fluminense do Brasil. O tema a ser abordado é a concepção crítica dos direitos humanos refletida no campo contratual. Bem, passo a palavra e está com você, Janaína. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de poder participar. Ia ser uma delícia se pudéssemos estar no Porto nesse momento. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade, que é a cidade da minha avó materna, e eu sempre gosto dos encontros presenciais, mas como nesse momento não é possível, que bom que podemos nos reunir e ter tantas trocas dessa maneira digital. Eu queria agradecer especialmente ao professor Dr. Fábio, que é sempre uma gentileza em pessoa,
e no movimento constante de promover esses debates tão importantes para a gente poder também se mover no mundo, né? E contribuir de alguma maneira com as reflexões na sociedade. Dito isso, para eu tentar aproveitar bastante os meus 10 minutos, eu queria fazer uma breve introdução sobre o que eu vou tratar. Como o Fábio mencionou, eu tento trazer, de algum modo, a concepção crítica dos direitos humanos para o campo contratual, o que não é muito usual, nós sabemos, né? Nós que estudamos no direito contratos, isso não costuma ser tratado de praxe. Então, o meu trabalho tem, na verdade, também, como o professor Pedro falou na apresentação dele, uma tentativa de promover algum tipo de troca de dúvidas, de debates futuros sobre as possibilidades nesse campo contratual com relação a direitos humanos. E o meu trabalho é fruto de uma combinação tanto da minha experiência profissional como advogada, quanto de estudos acadêmicos. Eu vou fazer como eu fiz no meu artigo, eu dividi em duas partes. Então, para começar, eu falo um pouco de direitos humanos, por esse viés crítico, e num segundo momento eu vou trazer um exemplo prático para a gente tentar pensar junto no alcance dos direitos humanos nesse campo. Se nós pensarmos, e eu já peço perdão porque pelo tempo eu tenho que ser breve, mas se a gente pensar nos direitos humanos no cenário atual, existem os que proclamam a falência desse instituto, existem os que ainda acreditam que direitos humanos se tratam de algum tipo de chave abstrata e unicamente teórica para a proteção da dignidade das pessoas, existe quem acredite que é a última utopia da humanidade, e a teoria crítica tenta, de algum modo, na minha maneira de enxergar, colocar uma moldura complexa e plural desse instituto, né, de direitos humanos. Então, eu vou brevemente mencionar algumas linhas de pensamento do Herrera Flores, que é um espanhol, e do Costas Douzinas, que é professor vivo em Londres, sobre o assunto, para que a gente possa depois fazer a ponte com a parte contratual. Herrera Flores menciona, em primeiro lugar, que nós, no direito, costumamos idealizar, na verdade, é uma idealização exacerbada, inclusive, sobre o poder das convenções, dos textos, das leis, das constituições, e que a gente precisa, de alguma maneira, tomar cuidado para isso não virar um círculo vicioso e como se fosse suficiente ou uma finalidade em si. Herrera Flores, nesse sentido, tenta chamar a atenção para outras dimensões dos direitos humanos, a perspectiva política, a perspectiva social e a perspectiva cultural. E, nesse sentido, ele defende que direitos humanos são, na verdade, um caminho, um movimento constante, no que ele chama de processo de luta pela dignidade humana. E que isso precisa, de alguma maneira, ter uma dimensão coletiva. Indo para Costas Douzinas, existe um alerta dele sobre a suposta universalidade desses direitos humanos, que isso, na verdade, é uma crítica que o primeiro a fazer teria sido Marx. Marx já apontava para alguns paradoxos e antagonismos dos direitos humanos, no sentido de que existiria, então, esse supostamente homem universal abstrato, que claro que não existe, né? Dissociado de classe, de raça, de etnia, de gênero e tantas outras questões. Então, a gente precisa colocar numa perspectiva mais realista, digamos assim. E Costas Douzinas também aponta para o fato de que o sistema capitalista, onde surge o embrião, digamos assim, dos direitos humanos, é um sistema que traz o paradoxo em si nesse assunto, porque é como se ele permitisse, mas ele ao mesmo tempo retira, porque é um sistema que permite e chancela de algum modo, a gente pode afirmar isso, algumas idiosincrasias, né, e contradições, porque existe uma margem grande de população vivendo abaixo do que seria, né, um mínimo de dignidade. Então, muito bem, com essas linhas breves de direitos humanos, por essa perspectiva crítica, qual é o questionamento que eu procuro propor? Se nós temos tantos desafios nesse campo, nós precisamos considerar, né, advogados, professores, eu não gosto do termo operadores do direito, né, mas as pessoas que lidam com o direito, todos nós precisamos considerar, de algum modo, como incorporar os direitos humanos na nossa prática profissional.
se existe essa dimensão coletiva e de luta constante. E aí eu quero trazer um exemplo, que é um exemplo muito simples e fácil para qualquer um compreender, inclusive para quem não é do direito. Um contrato de prestação de serviços de limpeza. Vamos imaginar 2 empresas que fecham esse contrato. Todos nós sabemos cláusulas básicas de contratos, né? Então, o objeto, deveres e direitos das partes, responsabilidade, valor, foro, rescisão, ótimo. Se eu pensar de uma perspectiva de direitos humanos, de concretização desses direitos humanos para além do que a legislação obriga aquelas partes, o que eu posso pensar nesse caso do serviço de limpeza? Bem, quem vai cumprir a limpeza? Os trabalhadores, a mão de obra, né? E a gente sabe que esse trabalho pode ser bastante pesado. E ele praticado ao longo de anos e com uma jornada pesada, trabalhadores apresentam, né? Quem de alguma maneira trabalha com isso, eu tive N relatos na vida, trabalhadores apresentando problemas de saúde por conta de uma massificação daquele trabalho sem nenhum tipo de cuidado com a saúde. Quando eu falo de saúde, numa perspectiva humanista, eu estou querendo falar da saúde integral, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental também. A saúde daquele trabalhador poder, tanto quanto, né, um trabalhador braçal, tanto quanto um trabalhador intelectual, poder exercer a sua vida de maneira plena, né? Seus desejos, seus afetos, suas opções de vida dentro do possível, claro. Então, de uma perspectiva humanista, se eu adoto um tipo de compliance em direitos humanos, em contratos, para essa hipótese específica que eu sugiro, nós poderíamos pensar, por exemplo, em incorporação de ginástica laboral naquele tipo de prestador, né? Ou no tomador do serviço. E a ginástica laboral, eu posso parecer dura com o que eu vou falar, mas é a forma que eu entendo correta. A ginástica laboral não para aparecer na propaganda que a empresa faz no site, não é? Não para aparecer na reportagem do jornal como uma empresa maravilhosa para se trabalhar, mas a ginástica laboral efetivamente pensada por alguém que entende do assunto e que pode adaptar àquela realidade, né? Uma ginástica laboral, um tipo de inspeção médica, no caso do Brasil, existe a obrigatoriedade anual, mas então a gente pensa nesse tipo de trabalhador, algum tipo de exame médico em regularidade mais menor, né? Então, eu não sei porque eu não sou médica, né? Mas assim, semestral seria interessante, quadrimestral. O que eu estou querendo dizer? Se eu penso no bem que esse contrato também abrange, de certo modo, porque eu não posso pensar unicamente contratante e contratado. Eu tenho que pensar, volto ao ponto, nesse exemplo que eu estou mencionando, no bem daqueles trabalhadores, daquela mão de obra. Que bem que é esse? É o bem da saúde no sentido que eu já expliquei. Então, se eu efetivamente levo aquilo a sério, levo aquilo como um valor que a empresa incorpora, eu vou adotar uma prática específica de compliance para esse caso. E aí a gente vai... Eu poderia citar outros exemplos, é que eu sou muito cuidadosa com o tempo e eu não quero de maneira nenhuma ultrapassar e abusar o tempo. Mas se a gente fosse pensar nesse caso específico, eu tenho certeza absoluta que um administrador, um gestor, alguma coisa assim, né, algum profissional assim, poderia falar, olha, achei linda a ideia, mas e os custos? Quais são os custos disso? E por isso que eu mencionei, eu fiz a ponte com a proposta do professor Pedro, é a mesma que a minha, né? Eu não estou aqui partilhando uma verdade absoluta, mas é um desejo grande disso poder ser debatido mais, né? Se eu só penso nos custos, eu estou falando, né, custos monetários, e se a gente sabe que cada vez mais, no mundo que nós vivemos, é delicado você tratar... Oi? Desculpa, Fábio. Tem mais um minuto, desculpa. Eu estou terminando. Mais um minuto, por favor. Se eu penso nos custos, e só nos custos, eu, então, preciso refletir sobre o tipo de sociedade que nós estamos projetando para o presente e para o futuro. Porque
todos nós aqui sabemos, que nós já lemos isso em algum momento, a concentração de renda no mundo é absolutamente assustadora, né? Uma parcela ínfima detém uma grande parte da renda, inclusive na pandemia. São estatísticas, estudos que foram feitos de bilionários e de empresas grandes que lucraram ainda mais. Então, enquanto a gente tem uma parcela enorme da população submetida a tragédias humanitárias, inclusive, tem uma parcela ganhando. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque se a gente pensa no futuro do direito e no futuro dos contratos, eu acho absolutamente essencial que nós pensemos no tipo de sociedade que nós estamos construindo. Porque se só vai ser considerada a formalidade legal e o tipo de custo, se eu não entro em considerações sobre direitos humanos, nós vamos chancelar um certo tipo de sociedade aonde me parece, e aí eu vou usar para terminar, o professor Michael Sandel, o professor de filosofia de Harvard, né, todos nós conhecemos, no último livro dele, que se chama A Tirania do Mérito, ele menciona, já sobre, né, no quadro da pandemia, a questão da falta de senso de comunidade. Então, me parece que pensar direitos humanos dentro de contratos e que tipo de contrato nós estamos chancelando vai dizer também o tipo de sociedade que nós estamos construindo. E com isso, acho que eu obedeci meu tempo, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Janaína. Tema muito importante, né? Daria para fazer um debate enorme, mas como nosso tempo aqui é curto, vamos dar continuidade às conferências. Então, vou passar agora, então, a apresentar e depois a palavra a Caroline Stout de Aguiar e Edson Antônio Souza Pontes Pinto, da Universidade Portucalense, a Caroline da Universidade Portucalense aqui do Porto, e o Edson Antônio Pinto é da Faculdade Católica de Rondônia, no Brasil. O tema a ser abordado por ela e por o Edson, pela Caroline e Edson, se chama Consumidor.gov e a implementação de ODRs no Sistema de Resolução de Disputa Brasileiro. Contexto, regulação e propostas. Portanto, eu passo a palavra para a Caroline e para o Edson, ou só para ela ou para ele, não sei se os dois vão falar. Tem a palavra. Boa tarde. Só um momento, vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeito. Só um momento. Caroline, você quer começar ou eu posso já começando a expor o tema? Fique à vontade. Não sei se ela está conosco. Acho que ela se desconectou. Está entrando novamente. Ela se desconectou. Tá bom. Bom, eu posso fazer a apresentação sem problema nenhum, nós fizemos esse trabalho em coautoria. Me chamo Edson Pontes Pinto, sou professor da Universidade Católica de Rondônia, sou doutorando também pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, e juntamente com a Caroline nós fizemos esse trabalho relacionado à utilização de ODRs no sistema brasileiro, em específico tratando de uma plataforma de utilização massiva hoje no país, assim, massiva eu diria de amplo acesso no país, mas que nós, inclusive, verificamos no tom da pesquisa a necessidade de trabalharmos não só na perspectiva da criação, da regulamentação do Poder Executivo de uma ODR, mas também na necessidade de pensarmos mecanismos dentro da própria estrutura do judiciário e aí especificamente da legislação processual que traga, de certa forma, uma maior efetividade e, quiçá, também eficiência para a utilização. Só relatando, na verdade, o porquê do nosso trabalho, nós sabemos, e aí tanto aos colegas portugueses sabem e aos colegas brasileiros sabem, do problema que nós temos no Brasil com a excessiva litigância, não só de temáticas relacionadas ao direito do consumidor, mas, em princípio, também temáticas relacionadas ao direito público, que hoje é o maior objeto de litigância dentro do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, nós passamos aí por ondas, na verdade, de acesso à justiça que, de certa forma, vieram a popularizar aí a porta do judiciário para diversas classes dentro do Brasil e, assim, trazendo a possibilidade para aqueles que antes não tinham de acessar o Poder Judiciário e passaram, portanto, a ter acesso aí a esse direito constitucionalmente previsto
no artigo 5º, inciso 35 no Brasil, mas que, de certa forma, não era um direito acessível a todos. Mas isso nós vimos que de certa forma, trouxe também aí, evidenciou o próprio despreparo do Poder Judiciário, eu diria do Estado juiz, de tratar de todas essas matérias, principalmente quando nós tivemos aí a abertura de direitos materiais até então inexistentes, como, por exemplo, o próprio direito do consumidor no final da década de 80 e início da década de 90 aqui no Brasil. Somado a isso, nós tivemos também o amplo acesso aos juizados especiais na 9.099 de 95, que é a legislação brasileira, que trata desse abre aspas, tá? E aqui trazendo aspas, para o acesso às causas de menor complexidade ou pequenas causas, como era chamada anteriormente. Nesse ponto, nós temos aí um boom. Ao mesmo tempo que nós garantimos o direito, nós temos um problema seríssimo em efetivar esse direito de forma eficiente também ao cidadão brasileiro, a partir do momento em que nós trazemos o cidadão para dentro do judiciário, mas nós falhamos, em especial, de dar a ele uma porta de saída que seja satisfatória no reconhecimento do seu direito. E aí nós entramos numa discussão nesse mundo, como bem disse o querido amigo aqui, colega Diogo, na sua apresentação, nessa nova realidade, portanto, de uma indústria 4.0, 5.0, mas nós precisamos pensar também com esse mesmo enfoque para como o Poder Judiciário pode, na verdade, o Estado, de uma certa forma, pode trazer mecanismos que sejam passíveis de integrar a tecnologia e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à justiça. E aí nós entramos na discussão de ODRs. Online Dispute Resolutions, elas na verdade, são temas, ODRs, são temas em voga hoje, principalmente quando nós nos colocamos nesse cenário pandêmico, no qual nós temos a necessidade de integrar a tecnologia a esses fatos, a esses atos do dia a dia físico-presencial. Em especial, quando nós olhamos plataformas que têm a finalidade de resolver conflitos de forma online, de forma digital. Isso, inclusive, é muito evidenciado no último livro do professor Richard Susskind, quando ele fala sobre cortes online, né? Ou seja, como nós precisamos pensar em formas de resolver conflitos que não necessariamente se fazem por um meio presencial, por um meio físico, por um meio mais custoso ainda, e que seja ainda a plataforma digital uma forma ainda maior de acesso a todo o público. E isso se faz, inclusive, quando nós olhamos a própria tendência do Poder Judiciário, quando ele traz a regulamentação recente agora do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça Brasileiro, acerca dos juízos 100% digitais, que seria justamente a implementação do próprio Poder Judiciário em uma plataforma digital. Portanto, esse cenário é que justamente justifica a nossa pesquisa. E, olhando para o consumidor.gov e explicando rapidamente o que é, o consumidor.gov é uma plataforma que o próprio poder público, o executivo, através da Senacom, da Secretaria de Consumidor, criou uma plataforma digital para receber os litígios, na verdade, as reclamações dos consumidores, inclusive vinculando grandes litigantes, e aí eu coloco instituições financeiras, seguradoras, companhias aéreas, telefonia e por aí vai, também grande varejo eletrônico, para que o consumidor possa, através dessa plataforma, ter um link direto de resolução de conflitos com essas empresas, sem que seja necessário, de fato, interpor uma demanda do judiciário reclamando uma matéria, por exemplo, muito típica dentro desses juizados especiais que nós tratamos até então. Essa plataforma, portanto, Consumidor Gov, ela cresceu exponencialmente a sua utilização. Ela não é um fórum de reclamação, como, por exemplo, nós temos o Reclame Aqui. Na verdade, é sim uma plataforma com procedimento regulamentado, mas verificando em nossa pesquisa, eu e a doutora Carelini, nós verificamos que, de certa forma, a presença dessa plataforma é extremamente interessante. E aí nós colocamos o seguinte problema. Seria que a utilização de uma plataforma como consumidor.gov é capaz de reduzir o acesso, na verdade, das demandas no judiciário e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a utilização de ODRs? Esse é um problema que se coloca principalmente porque ele surge, a ferramenta surge como forma
de dar vazão a pequenos litígios que antes caíam no Poder Judiciário. Mas dentro dessa pergunta, a gente até mesmo levanta hipóteses como, por exemplo, a própria correlação entre o aumento do uso e a diminuição do acesso, na verdade, da interposição de demandas no Poder Judiciário. Mas isso, na verdade, nos coloca nos seguintes questionamentos, que são questionamentos, inclusive, de conclusão da nossa pesquisa. Será que, de certa forma, nós precisamos, e essa é uma pergunta que nós fazemos durante a pesquisa, melhorar os termos de uso do consumidor.gov para viabilizar justamente o atendimento de maiores reclamações? Sim. Nós precisamos ainda aumentar a publicização dessas ferramentas ou dessa própria ferramenta? Sim, porque eu digo que, inclusive, dentro do próprio campo do direito, como disse a nossa colega doutora Janaína, inclusive não utilizando esse termo, mas dentro do campo dos operadores do direito, nós não temos uma plataforma que é tão utilizada. Ou seja, advogados não utilizam dessa plataforma para levar os seus clientes à resolução de conflitos extrajudiciais através de uma ODR, como o consumidor.gov. Então, assim, ela existe? Ela está em crescimento? Sim, mas carece ainda de uma certa publicidade dentro do meio jurídico em si. Além disso, é necessário que a gente aumente ainda um debate jurídico acerca da utilização obrigatória, mandatória, de certas ferramentas como o consumidor.gov em questões relacionadas a ações de consumo. Eu sei que o que eu trago aqui, o que nós trazemos aqui, é uma temática, inclusive, que pode soar até inconstitucional. Quando nós falamos que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição do Brasil traz justamente que o acesso ao Poder Judiciário ele é irrestrito. Só que nós precisamos pensar que, será que, de fato, nós não podemos criar mecanismos que sejam públicos, mas que, ao mesmo tempo, sejam acessórios ao Poder Judiciário para evitar essa enxurrada de demandas que não necessitam de um debate muito avançado acerca dessas temáticas e levá-los a uma plataforma como uma forma, inclusive, inicial para trazer esse debate ao Poder Judiciário? Ou seja, será que nós podemos criar eu diria até mesmo uma necessidade aí de primeiro ir a uma plataforma, a uma ODR, uma plataforma extrajudicial, para depois ir ao Poder Judiciário? Esse é um questionamento que se faz necessário porque, inclusive, juízes já inovam em decisões no Brasil, colocando esse requisito como necessário para o ingresso no Poder Judiciário. Então, percebam, esse cenário e a tecnologia nos permitem até mesmo discutir qual é a amplitude do direito constitucional de acesso à justiça dentro do Brasil, tá? Considerando aqui que nós estamos em um debate Brasil-Portugal. Desculpa, o tempo já de 10 minutos se esgotou. E nesse ponto, finalizando e pedindo desculpas pelo tempo, nesse ponto especificamente é que a nossa pesquisa ela se concentra na justificativa e justamente para demonstrar como nós temos uma ferramenta extremamente válida e necessária, porém precisamos ainda lapidar dentro desse contexto de litigância massificada no Brasil. Agradeço ao Ebrejura, agradeço ao professor Fábio Veiga pela oportunidade e, juntamente com minha colega Caroline, nós nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela exposição, parabéns pelo trabalho, Caroline e Edson. Vou passar agora rapidamente aos dois últimos conferencistas, comunicantes, porque nós temos já o nosso limite de tempo aqui em Portugal, falta 17 minutos para as 18, depois tem mais um painel, depois do nosso. Bem, vou passar então agora a apresentar a professora Silvia Vilar González, ela é da Universidade Internacional de La Rioja, e vai falar sobre a exenção de responsabilidade na indústria farmacêutica por las vacunas COVID-19. Por favor, profesora. Hola, buenas tardes. Me imagino que me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Estupendo. Pues bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Vilar González. Efectivamente, soy profesora de Derecho Privado de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, en España, y también soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Antes que nada, quería agradecer al comité organizador que me hayan permitido participar en este magnífico congreso y quería también saludar a todos los presentes, esperando que mi intervención sea de su interés. Entrando en materia, voy a hablarles sobre la exención de responsabilidad de la industria farmacéutica por las vacunas COVID-19.
Pues bien, como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 ha situado a la comunidad internacional ante una crisis sanitaria sin precedentes que ha traído consigo diversos retos que están afectando, entre otros, a diversas áreas del derecho. La industria farmacéutica está trabajando con premura tratando de elaborar vacunas eficientes para frenar el avance y, en definitiva, acabar con la mencionada pandemia a nivel internacional. De hecho, la vacunación contra la COVID-19 ya se ha iniciado y, por lo que respecta a la Unión Europea, desde el pasado 27 de diciembre de 2020. Sin embargo, también existen voces de multitud de expertos que alertan sobre los riesgos de aprobar vacunas con prisas sin que se haya podido comprobar adecuadamente su seguridad ni los umbrales de eficacia en humanos, dado que el desarrollo de vacunas es un proceso complejo y lento que por lo general suele durar unos 10 años, pero cuya puesta en marcha se está acelerando ante esta situación, tratando de contar con disponibilidad de vacunas seguras y eficaces en un plazo de entre 12 y 18 meses, si no antes. Y todo ello con el apoyo de la Comisión Europea. Los ordenamientos jurídicos sancionan las conductas lesivas de forma que el causante de un daño debe responder por el mismo, es decir, se halla sujeto a una responsabilidad que se traduce en la obligación de indemnizar o reparar el daño causado. La responsabilidad podrá ser de tipo contractual, si supone la transgresión de un deber de conducta impuesto en un contrato y que se traduce en la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados derivados del incumplimiento, o bien de tipo extracontractual, que se genera cuando se ocasiona un evento dañoso en el desarrollo de cualquier actividad humana al margen de la existencia de una relación jurídica previa entre las partes, infringiendo con ello una de las normas esenciales de convivencia humana, la obligación de no causar daño a los demás. En este contexto, diversas compañías que están probando sus vacunas contra la COVID-19 en humanos y que se están preparando para administrarlas, para con ello tratar de inmunizar a cientos de millones de personas una vez se demuestre que sus productos funcionan, han iniciado negociaciones tanto con la Unión Europea como con decenas de países con carácter individual para determinar quién asumirá las indemnizaciones que puedan derivarse de los efectos secundarios adversos derivados de la administración de estas vacunas en los usuarios. La responsabilidad civil que debería asumir la industria farmacéutica es un punto delicado dentro de estas negociaciones de suministro, aunque para la mayoría de países es aceptable tener que tomar ese riesgo sobre sus propios hombros porque lo consideran como una causa de interés nacional, como afirmó uno de los miembros del equipo ejecutivo senior de una conocida farmacéutica. Por lo que respecta a la Unión Europea, la Directiva 85/374/CE del Consejo, de 25 de julio de 1985, dicta un régimen de responsabilidad estricto aplicable en todos los Estados miembros por los daños generados por productos defectuosos. En este sentido, se considerará responsable al productor si no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluyendo el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto. Sin embargo, si las potenciales vacunas que se están administrando contra el coronavirus llegaran a fallar en la Unión Europea o no funcionaran como resulta esperado, la Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo con los diferentes fabricantes, como pueden ser Pfizer, Moderna o AstraZeneca, en el marco de su estrategia de vacunas, en base al cual, pese a que la responsabilidad debería ser asumida por los respectivos laboratorios, serían los Estados miembros quienes en la práctica indemnizarían al fabricante por determinadas responsabilidades contraídas en condiciones específicas y estrictas. Por tanto, pese a que aceptar pagar las indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente las farmacéuticas no significa cambiar las normas de responsabilidad de la Unión Europea, en la práctica esta situación sí podría considerarse como una exención de la responsabilidad de la industria farmacéutica, al ser los Estados quienes asumirán, en definitiva, las consecuencias negativas que la administración de sus vacunas pueda ocasionar en los usuarios y, en definitiva, harán frente a las correspondientes indemnizaciones que pudieran generarse con la finalidad de poner fin lo antes posible a esta crisis sanitaria sin precedentes y proteger a los ciudadanos. También, por ejemplo, en Colombia, fue polémico un punto incluido en un proyecto de ley de vacunas que permitiría a este país acceder a la inmunización en contra del COVID-19. Así, el punto 5 del proyecto, en referencia a la responsabilidad de las farmacéuticas en caso de que la vacuna generase un efecto adverso en los pacientes colombianos,
establecía lo siguiente: los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y suministradas por el Gobierno nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación. A estos efectos, el mismo proyecto de ley incluyó una disposición en la que establecía que el Gobierno nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá contratar una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacunas contra la COVID-19 aplicadas por el Estado colombiano. Este proyecto dio lugar finalmente a la Ley de Vacunas 2064 de 2020, aprobada el pasado 9 de diciembre de 2020, que incluye el punto 5 citado, pero matizando que el régimen de responsabilidad descrito en dicho artículo solo será aplicable para las vacunas contra la COVID-19 y las que se generen en caso de otras pandemias, mientras éstas se encuentren bajo un régimen de aprobación de emergencia o una aprobación especial transitoria por parte de las entidades competentes en el territorio nacional. Pasado este periodo, deberán aplicarse las reglas de responsabilidad ordinarias. Pues bien, esta cesión del Gobierno de Colombia a las exigencias de las farmacéuticas para exonerarlas de toda responsabilidad en caso de que las vacunas tuvieran un efecto adverso en la salud de las personas fue rechazada por parte de Argentina, que prefirió optar por ello por la vacuna rusa. Por lo que respecta a los Estados Unidos de América, este país cuenta con un mecanismo jurídico que permite a la industria farmacéutica eximirse también de la responsabilidad a que debería hacer frente en estos contextos. Los Estados Unidos de América también cuentan con un mecanismo jurídico que permite a la industria farmacéutica eximirse de la responsabilidad a que debería hacer frente en estos contextos. Estamos hablando de la Ley de Preparación Pública ante Emergencias, más conocida como PrEP Act, que autoriza al Secretario de Salud y Servicios Humanos a limitar la responsabilidad legal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar los diagnósticos, tratamientos o vacunas que ayuden a controlar las crisis de salud pública, para con ello alentar el desarrollo y despliegue de contramedidas médicas durante emergencias de salud pública. Esta ley otorga inmunidad y exime de compensaciones por responsabilidad a las entidades o individuos involucrados en el desarrollo, fabricación, prueba, distribución, administración y uso de contramedidas médicas que se deriven de la norma, salvo en aquellos casos en que se determine la existencia de negligencia o mala conducta intencional, en cuyo caso sí deberían responder. Al mismo tiempo, crea un fondo del Tesoro de los Estados Unidos para compensar a las personas que pudieran sufrir lesiones físicas graves o muertes causadas directamente por la administración o el uso de las contramedidas cubiertas por la norma. En este sentido, el secretario de Salud y Servicios Humanos estadounidense, el 4 de febrero de 2020, invocó la mencionada Ley de Preparación Pública ante Emergencias a efectos de declarar la enfermedad del COVID-19 como una emergencia de salud pública que justifica la limitación de responsabilidad en la aplicación de las contramedidas empleadas durante la pandemia. En definitiva, pese a la existencia de leyes como la PrEP Act estadounidense, que excluye las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de productos que ayuden a controlar crisis de salud pública, o el acuerdo de exención de responsabilidad alcanzado entre la Comisión Europea y las farmacéuticas, ello no implica que las personas que puedan sufrir efectos secundarios derivados de la administración de vacunas, en nuestro caso la dirigida a luchar contra la COVID-19, carezcan de la posibilidad de iniciar las acciones correspondientes dirigidas a obtener una reparación económica por los daños sufridos, sino el hecho de que dichas indemnizaciones serán asumidas en la práctica por los estados en base a la normativa y o los acuerdos citados, dado que para la mayoría de los países resulta aceptable asumir personalmente dicho riesgo sobre sus hombros al considerarlo como un asunto de interés nacional. Pues bien, esto es todo lo que el escaso tiempo de que disponemos me permite decirles. Espero que mi intervención haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Un cordial saludo. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Perfecto. Al punto, exactamente a tu horário. Vamos à última ponência, ou seja, vamos à última conferência de hoje, do amigo e da amiga Patrícia Martins e Wilson Engelmann,
da Unicinos do Brasil. O tema a ser tratado, eu creio que vai ser pela Patrícia, né, que está aqui na sala, se chama Os Standards ISO como modelos para autorregulação regulada. Passo a palavra à Patrícia e também tem 10 minutos. Sim. Em primeiro lugar, todos me ouvem? Acredito que sim, né? Perfeito. Então, eu quero agradecer, em nome do professor Wilson, que é meu orientador dessa pesquisa no âmbito do meu doutorado, junto à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ao professor doutor Fábio Veiga, e assim estender o meu agradecimento já na condição de presidente do Iberojur, por nos permitir apresentar a pesquisa neste evento. Agradeço também a presença dos demais colegas, e a pesquisa tem por foco o cenário das nanotecnologias, que são diversas técnicas empregadas a fim de permitir que o homem acesse a escala nanométrica para explorar a matéria e assim produzir diversos novos produtos e inovações que tragam benefícios a grandes problemáticas da humanidade, como, por exemplo, potencializar as condições que hoje os materiais que nós já conhecemos, né, habitualmente já nos permitem no tratamento de água, na conservação de alimentos, em melhores condições habitacionais e assim por diante. Dentro deste cenário, no âmbito brasileiro, nós não temos nenhum marco regulatório vigente. Há um projeto de lei de número 880 que pretende instituir o marco regulatório para nanotecnologias. No entanto, o ritmo do legislativo não acompanha o ritmo do desenvolvimento em nanotecnologias. E, a partir dessa perspectiva, nós enxergamos a possibilidade de tentar buscar interfaces regulatórias através de uma sistemática de autorregulação regulada. Logo, na apresentação dos meus colegas, aqui em especial eu pontuo a professora Janaína, eu verifiquei que existem pontos em comum entre a nossa pesquisa. Então, eu já quero aqui antecipar que fiquei curiosa pela leitura dos trabalhos dos colegas e espero que o meu artigo também seja de interesse de todos. Por que eu digo isso? Porque hoje o direito, apesar de já ter no ordenamento jurídico diversos dispositivos assegurando e garantindo o direito à vida, meio ambiente, saúde, integridade física, no ambiente do trabalho, as questões de ergonomia, de sustentabilidade e o meio ambiente laboral saudável, para nanotecnologias, que é um cenário completamente diverso, uma vez que na escala nanométrica, que equivale a 1/bilionésima parte de metro, a matéria se comporta de forma diversa daquela conhecida em escala normal, possuindo, então, reações físico-químicas diferentes, a probabilidade de risco é também potencializada. Dentro desse cenário, sem ter uma regulação nanoespecífica, importa-nos verificar quais as interfaces regulatórias que o direito pode estabelecer. Assim, a autorregulação, que é exatamente no momento em que as empresas, por si só, buscam melhores práticas empresariais, baseadas muitas vezes na responsabilidade social empresarial, em metodologias como a professora Janaína trouxe aqui, de repensar as condições de estabelecer um respeito contratual com relação a direitos humanos e fundamentais, nós verificamos que, na sistemática da autorregulação, é possível que as empresas, as organizações que desenvolvem nanotecnologias consigam demonstrar o cumprimento de determinados princípios que conversam, princípios técnicos, através das normas ISO, que conversam com princípios jurídicos. Nesse ponto, o artigo recortou a pesquisa em especialmente duas normas técnicas da Organização ISO de Padronização, que é a norma 9001, que propõe uma gestão de qualidade, e a norma ISO 31000, que propõe uma gestão de risco. Nas duas normas, nós encontramos, em especial, princípios com foco no cliente, engajamento das pessoas, melhoria contínua, mentalidade voltada ao risco, e, especialmente, na norma 31000, criar e proteger valor. E dentro deste princípio, criar e proteger valor, a valorização de fatores humanos e culturais. Logo, a partir da conversa desses princípios técnicos com princípios, por exemplo, como da dignidade da pessoa humana, assegurada na Constituição Federal Brasileira, nós poderíamos formar um conjunto probatório dentro do âmbito empresarial, privado, autorregulador, para demonstrar que no curso do desenvolvimento das nanotecnologias,
foram tomadas as cautelas necessárias, as condutas necessárias para a proteção desses bens jurídicos já assegurados, como a integridade física, a manutenção da estabilidade, da integridade da saúde do trabalhador, e especialmente aquele exposto à manipulação com nanotecnologias. Então, eu sei que o tempo é exíguo, eu convido a todos para lerem o artigo. Há também diversos outros artigos, inclusive e-books disponíveis na internet com essa pesquisa que nós já desenvolvemos. Agradeço mais uma vez ao professor Fábio, agradeço aos colegas e encerro aqui a minha fala. Muito obrigado, professora Patrícia Martins, uma pessoa muito querida, né? Espero conhecê-la um dia pessoalmente. Nós temos muito contato aqui online, mas eu sou paranaense e volta e meia vou para o Rio Grande do Sul, né, visitar minha família lá, porque minha mãe é gaúcha. Então, uma dessas eu quero passar aí em Porto Alegre para nós estarmos juntos também e conhecer vários colegas que eu não conheço pessoalmente de Porto Alegre. Bom, amigos, eu queria primeiramente agradecer, né, todas as pessoas que fizeram parte desse painel, né, de direito privado, direito comercial, professor Pedro Dias Venâncio, por ter aceito o nosso convite, todos os outros comunicantes que fizeram um esforço, né, de trabalhar nas suas pesquisas e também estar aqui expondo e estar sob julgamento público, que querendo ou não, estamos também sob julgamento público, uma vez que nós estamos expondo a nossa pesquisa e podemos ser avaliados por todos, né? Isso aqui se chama um processo democrático e aberto e até de pesquisa para nós recebermos críticas sobre os nossos trabalhos. Também agradeceria se alguém pudesse também fazer críticas sobre o meu trabalho. Isso me faz melhorar, né? Bem, vou encerrar então o painel, porque agora são 6 horas e 1 minuto aqui na cidade do Porto. Passamos só 1 minuto do nosso painel. Quero agradecer a presença de todos, dizer que os links das próximas salas estão aqui ao lado. Quem quiser mudar de sala para ir para outros painéis, fiquem à vontade. Dar um abraço a todos, caloroso. E continuamos o congresso ainda, tem mais 3 sessões, né, em simultâneo, e às 20 horas de Portugal, 17 do Brasil, voltarei para falar e fazer o encerramento com os colegas. Um abraço a todos, pediria para os meus colegas fechar aqui a gravação. Até já.